Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a minha experiência até agora com rosas do deserto. Antes de comprar minha primeira rosa do deserto, que foi essa, eu fiz o que eu acho que muitas pessoas fazem. Eu fui para a internet pesquisar sobre o cultivo e, ao jogar a pesquisa no YouTube, os primeiros vídeos que saíram para mim, recomendados pelo YouTube, foram os vídeos da Polônia Grade. Eu acho que a Polônia Grade é uma das maiores profissionais da área no cultivo de rosa do deserto, talvez a pessoa mais gabaritada para dar dicas, e acho que ela é referência em rosa do deserto para qualquer pessoa, né? Então, eu assisti muitos e muitos vídeos dela para saber sobre o cultivo, e aí eu adquiri essa rosa do deserto aqui. Quando eu comprei, o caudex dela tinha isso aqui para fora do chão, até aqui. Ela era mais ou menos isso, olha. De acordo com o que eu peguei de dicas, eu cheguei em casa e fiz o replante, preparei o substrato de acordo com as recomendações, preparei o substrato, fiz a poda apical, né? Mais ou menos aqui, olha. Eu fiz a poda apical, plantei e segui a recomendação: muito sol, pouca água. Eu percebi com o tempo que ela não se desenvolveu, né? Pelo tamanho que ela tinha, eu deduzi que ela tinha por volta de 6 meses, né? E fiquei na esperança de que logo ela iria florir, porque pelas minhas pesquisas também, a rosa do deserto, a partir da semente, floresce a partir dos 6 meses, né? E pelo tamanho que ela estava, eu deduzi que ela teria por volta desses 6 meses. Isso tudo através de pesquisas, de vídeos que eu assisti de pessoas que cultivam há muito tempo. Porém, o que eu percebi no meu cultivo? Que a minha rosa do deserto não estava se desenvolvendo. Eu peguei o caudex e percebi que o caudex dela estava mole. Isso depois de alguns dias comigo. Fui de novo pesquisar para saber por que o caudex estava mole. Poderia ser por excesso de água, né? O caudex, se molhar demais, o caudex dela apodrece e aí fica mole. Ou poderia ser por falta de água, né? Porque a falta de água faz com que o caudex fique murcho. Então, como o substrato estava bem seco, eu deduzi que era falta de água. Então, o que eu fiz? Mudei ela de lugar, eu replantei, porque eu queria ver se não tinha nenhum problema na raiz, né? No caudex. E eu replantei e mudei ela de lugar. Ela estava pegando o sol da tarde, né? E eu estava regando muito pouco. Coloquei ela para pegar o sol da manhã e passei a regar mais. Aí ela começou a se desenvolver, né? A partir da poda apical que eu fiz aqui, ela deu esse broto e esse broto aqui, ó. Esses dois brotos, né? Porém, florir, ela foi florir comigo depois de mais de um ano que eu havia comprado, né? Fazia adubação com NPK, fazia adubação com o NPK orgânico, que é casca de banana, casca de ovos e pó de café, e nada disso fez com que ela florisse, né? Ela foi florir comigo depois de mais de um ano que eu estava cultivando. Ela nunca cresceu bastante, ela nunca se desenvolveu
aquele desenvolvimento magnífico, né? Mas ela floriu nesse caule, cerca de 8, 9 flores, né? Até considero que floriu bastante. Depois que tinha uns 3 dias que ela tinha algumas flores abertas, eu fiz a polinização de acordo, eu vi em inúmeros vídeos, né? A própria Apolônia fala que polinização é uma coisa que você faz 400 vezes e você erra 399 vezes para acertar uma vez. E eu fiz e eu não tive sucesso, tá? Eu fiz a autopolinização, porque eu só tinha essa rosa do deserto, então fiz a autopolinização, mas não acertei, não consegui obter sucesso. Quando a floração acabou, eu fiz a poda, né, na lua crescente, podei aqui e podei aqui, bem aqui. Depois de muito tempo que eu fiz a poda, é que ela emitiu os brotos. Eu não podei e ela simplesmente explodiu em brotação. Não, eu podei na lua crescente, depois de muito tempo é que ela emitiu esses brotos aqui, ó. 2 aqui, aqui ela emitiu 3, olha só. 3 brotos aqui, emitiu 3 aqui também. E ela emitiu mais esse brotinho pequenininho aqui e esse brotinho aqui. Porém, depois de muito tempo que essas brotações surgiram, elas cresceram, mas não floriu. Ela chegou a emitir botões em um desses galhos, mas não abriu, ela abortou todos os botões. E eu sempre adubando, né? Alguns vídeos recomendam a adubação a cada 15 dias, né? E eu sempre adubando, mas a minha planta nunca se desenvolveu. Isso é a minha experiência, é o meu cultivo. Então, isso prova que o que dá certo no cultivo de algumas pessoas, não é porque deu certo para aquela pessoa que vai dar certo para a gente. Para mim nunca deu. Então, ela abortou os botões, eu podei novamente, depois de muito, isso aqui ó, já faz mais de 2 meses que eu podei ela, né? Tem muito mais de 2 meses. Olha, podei, ela emitiu esses brotos aqui, ó, mas estão pequenos, brotos pequenos, não tem nem sinal de que vai sair floração. Então, assim, o que pode dar certo no cultivo para todo mundo, para mim não dá. Então, eu estou falando para vocês a minha experiência com rosa do deserto. Eu não sou expert em rosa do deserto, eu só tenho 2 aqui, fora algumas mudinhas mais que eu tenho de galho, mas eu só tenho 2. Então, depois que essa daqui floriu, eu comprei uma rosa do deserto grande, na cor rosa. Comprei no supermercado, muito grande, muito bonita. Estava num pote 16, né? Com um caudex enorme, que o vaso estava até deformado, de tão grande que estava o caudex dela. Tem vídeo no canal mostrando ela, né? E assim que eu cheguei aqui, eu replantei, né? Eu fiz essas 2 bacias aqui, ó. Essas 2 bacias. E replantei, preparei o substrato, plantei essa daqui numa bacia e plantei a outra que eu comprei nessa outra bacia. A planta floriu, né? Quando acabou a floração eu podei, plantei os galhos, né, da poda, mas não enraizou nenhum. Não consegui fazer a muda. Quando chegou o período de chuva, elas plantadas nessa bacia de cimento, com substrato preparado, a minha rosa do deserto na cor rosa deu apodrecimento. Ela tinha
ela tinha um caudex grande e tinha duas raízes grossas laterais, como essa aqui, ó. Ela tinha uma de cada lado. E uma dessas raízes deu apodrecimento. Eu cortei essa raiz, eu tirei a planta da terra para ver se não tinha mais raízes podres dentro da terra. Não tinha, estava tudo beleza, era só essa raiz. Então eu cortei essa raiz, plantei ela novamente. Ela emitiu as brotações e tudo, mas ela deu apodrecimento novamente. Dessa vez ela apodreceu todo o caudex, né? E não teve jeito, eu perdi a planta. Mas o que eu fiz? Eu cortei todos os galhos, ela era bem ramificada, igual essa, bem ramificada. Eu cortei todos os galhos e, como essa daqui estava nessa bacia, eu peguei os galhos e espetei na terra, em volta. Sem muita esperança de que ia pegar, porque eu já tinha feito uma vez e não havia pegado. Porém, para minha surpresa, eu consegui. Olha, aqui, ó, é a parte onde eu fiz a primeira poda e não pegou. E esses galhos aqui são a parte de baixo, que ficou no caudex e eu podei depois, quando o caudex ficou murcho. Olha, esse aqui era o caule principal dela, foi o caule que floriu. Ó, que estava florido quando eu comprei. E eu podei, olha, quando acabou a floração, podei a parte daqui de cima. Foi a que eu plantei primeiro, não pegou. E essa parte foi a que eu podei depois e ela enraizou. Essas daqui, ó, estão todas enraizadas. Olha só, essa aqui até dá pra ver as raízes, olha. Quando eu percebi que enraizou, eu tirei de lá do vaso e plantei aqui nesses vasinhos. Fiz a poda e elas rebrotaram, olha. Mas aí eu te pergunto, está bem? Está bonita? Está bem desenvolvida? Não tá. Muitas das vezes eu pego aqui, ó, e ela está murcha. Ó. Ainda tá molhado, eu molhei ontem à tarde, ó. Ainda está molhado. Mas não se desenvolve plenamente. Porém, eu consegui adquirir essa muda aqui e mais duas em um vaso grande, talvez um pote 16, bem grande. Consegui 3 desse tamanho aqui, ó. Tem vídeo no canal mostrando, né, essas rosinhas. Cheguei aqui, replantei, né, preparei o substrato, replantei elas já estavam no substrato, muito bom, porém eu replantei porque é recomendado replantar, né? Então, replantei, comecei a cultivar, porém, 2 dessas morreram. Deu apodrecimento e morreu, né? E sobrou essa. Então, o que eu fiz? Tirei do vaso grande, porque era muita terra, era muito substrato para uma planta muito pequena. Tirei do vaso grande e coloquei nesse vasinho aqui. Essa planta aqui eu podei ela, ó. Eu podei, ela rebrotou. Tá sem foco. Eu podei ela rebrotou, mas desenvolve? Não. Tem muito mais de 6 meses que eu tenho essa planta aqui, ó. Eu comprei ela desse tamanho. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu apresentei elas. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês verem. Tem muito mais de 6 meses. E ela continua do mesmo tamanho. Não desenvolve. Ó, a gente pega aqui, o caudex dela tá mole, ó. Mas o que eu vou fazer? Ela não desenvolve, ó. Recentemente, também apresentei no canal essa rosa aqui. Fiz uma troca e consegui essa muda, né? No mesmo lugar aonde eu comprei as 3 mudinhas pequenas. Posso até dizer que essa daqui seria da mesma produção daquela outra, porque eu comprei no mesmo lugar. Então, assim, teoricamente,
eu comprei, as minhas não desenvolveram, as que ficaram lá se desenvolveram e pode ser uma dessa, né? Pela idade, né? Pelo tempo que faz, pode ser. Não tenho certeza, né? Porque é viveiro, então aquelas podem ser que venderam todas e essa é uma segunda remessa. Mas também pode ser que essa daqui seja da mesma remessa daquela. Comprei essa, preparei o substrato, plantei ela em uma bacia grande de plástico, eu mostrei para vocês. Eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo também. E ela veio com floração aqui, ó, nesse galho, bem aqui, já acabou. E agora ela está emitindo floração aqui, ó. Mas aqui vai ser 3 flores, mas eu acho que só 2 que vai pegar, que vai abrir. Aí o que acontece? Na bacia grande, ela estava ficando muito tempo molhada. Então eu peguei ela e coloquei nessa bacinha menor. Essa daqui, a mesma coisa. Ela estava nessa bacia grande, né? Tirei e coloquei nessa menorzinha. Por quê? Porque não tem raiz, gente. A minha amiga Mari Martins, ela comentou num vídeo, eu mostrei essas rosas do deserto, e ela falou que, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês por causa da claridade do sol, mas ela não tem raiz, muitas raízes para precisar de uma bacia grande, né? E aí a minha amiga Mari Martins comentou no vídeo que eu precisava trocar elas de vaso, plantar num vaso maior, porque já está na hora de pôr num vaso maior para elas poderem desenvolver. Mas, é como eu estou falando para vocês, elas estavam nessas bacias aqui, ó. Eu fiz essas bacias para elas, né? Porém, o que estava acontecendo? Estava ficando encharcado, é muito substrato para pouca raiz. Então, a maneira que eu vi para cultivar foi colocar no vaso pequeno. Então, aqui é pouco substrato. A chance de ficar encharcado é menor, já que ela não tem praticamente nada de raiz, é muito pouca raiz. Então, essa foi a maneira que eu vi de cultivar. O que eu estou fazendo? Eu estou parando de pegar dica de cultivo. Por quê? Porque todas as plantas que eu peguei dica de cultivo, eu errei no cultivo. Principalmente rosa do deserto e suculenta. São plantas que, quando eu iniciei o cultivo, eu fui atrás de dicas para aprender a cultivar. E nada do que eu fiz deu certo. Então, se não deu certo, para que eu vou fazer? Pode dar certo para outra pessoa. Para mim não deu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cultivar do meu jeito, né? Até eu acertar. Porque planta é um ser vivo. Assim como os seres humanos, cada planta, aqui eu tenho 2 rosas do deserto, são plantas da mesma espécie, mas elas não são iguais. Assim como as pessoas. Somos seres humanos, mas cada ser humano tem uma personalidade diferente. Algumas pessoas gostam de frio, outras gostam de calor. Algumas pessoas gostam de doce, outras gostam de salgado. Somos pessoas diferentes. As plantas também são seres vivos e elas são diferentes. Elas têm personalidades diferentes, né? Então não adianta eu tentar cultivar do jeito que tal pessoa cultiva, que para ela dá certo, aí para mim vai dar também. Não dá. São climas diferentes, plantas diferentes, cultivos diferentes. Por mais que eu tente, fulano faz assim, eu vou fazer, vai dar certo. Não vai. A minha planta não é a mesma planta dela, é a mesma espécie, mas não é a mesma planta. E a minha forma de cultivar, o meu clima é diferente, o meu substrato pode ser diferente. Não quer dizer que porque deu certo para aquela pessoa, vai dar certo para mim, né? Aí dá certo no cultivo dela, não dá certo no meu. Tanto que, o que eu estou fazendo agora? Eu estou adaptando as minhas plantas no meu cultivo. Então o quê? Parei de preparar substrato, minha rosa do deserto aqui plantada terra comum, esse escurinho na terra que é pó de café, né? Que eu coloco. Então, parei de preparar substrato. Minha cunhada tem uma rosa do deserto, até já mostrei ela para vocês, que ela ganhou, ela não sabia que era rosa do deserto, ela nem
foi atrás de saber como cultivava, porque ela nem sabia o que era. Ela ganhou num vaso pequeno, ela pegou, colocou num balde, plantou ela num balde com terra vermelha e colocava pó de café e casca de ovo. A questão do pó de café e da casca de ovo fui eu que falei para ela, né? Para colocar. Então, assim, e ela acertou no cultivo. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu mostrei a rosa do deserto dela, florida na casa dela, e vou deixar o link também do vídeo onde eu fiz o replante dessa rosa do deserto. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês verem. Ela foi atrás de dica? Não, ela cultivou do jeito dela. E deu muito certo. A planta dela é simplesmente linda. Então, eu vou cultivar do meu jeito. Por quê? O que eu faço? Adianta eu pegar aqui e falar para vocês, eu cultivo assim, 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 assim. Você pode fazer na sua casa e pode dar errado. Por quê? A sua planta não é a minha. O seu cultivo não é o meu. O seu clima não é o meu. Então, segue seus instintos. Dica de cultivo, você pode pegar, mas saiba que não é porque deu certo para uma pessoa que vai dar certo para você. O seu clima é diferente, a sua planta é diferente, o seu cultivo é diferente. Tente ao máximo adaptar a sua planta ao seu cultivo. Eu já vi rosa do deserto. Aqui, perto do trabalho do meu marido, tem uma fábrica onde eu trabalhei. Essa fábrica está abandonada há muito tempo. Ela fechou em 2012. Desde então ela está abandonada. Tem uma rosa do deserto plantada na entrada do escritório da fábrica. E essa rosa do deserto está lá, sem cuidado nenhum, plantada na terra. A grama cresceu por cima dela, lá aí, ó. E ela está lá linda e maravilhosa. E ela floresce exuberantemente, muito bem. Sem cuidado nenhum. As plantas, elas se adaptam ao clima. Deixa a sua planta se adaptar ao seu clima e ao seu cultivo. Não tente cultivar do jeito que as outras pessoas cultivam, tá? Eu acho que a maior chance que você tem de acertar é cultivando do seu jeito. Então, isso foi o que eu aprendi até hoje. Tem mais de 2 anos que eu tenho aquela rosa ali e ela tá desse jeito. Essa daqui faz poucas semanas, né? 1 mês, provavelmente. Aquelas pequenininhas, né? Aquela pequenininha tem muito mais de 6 meses. E até agora não vejo resultado no cultivo das minhas rosas do deserto. Seguindo dicas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cultivar do meu jeito. Quem sabe assim, eu acerto, né? Então, a dica que eu dou para vocês é: siga seus instintos. Cultive da maneira que você achar melhor. Tente adaptar as suas plantas ao seu cultivo. Regar na hora que você pode regar. Usar o substrato que você tem disponível. Tente adaptar a sua planta ao seu cultivo. É a melhor maneira que você tem de acertar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar aí o seu like, também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.